Estamos voltando para mais uma edição de O Assunto É. Dessa vez nós vamos falar de duas coisas importantes, política e cultura, com o sociólogo Agenor Gasparetto, que é também professor, editor e há 33 anos mora no sul da Bahia e hoje é um cidadão itabunense dos Quatro Costados. Gasparetto tem um trabalho amplo na área de pesquisa política e como pesquisador na área de política, ele viu algumas coisas interessantes nessa última eleição. Por exemplo, a eleição do coronel para o Senado não era prevista nas pesquisas sociais. Pelo contrário, o candidato mais indicado pelos eleitores seria o irmão Lázaro. Isso mudou de última hora. Uma mudança similar aconteceu em Minas com Dilma Rousseff, que perdeu uma eleição que teoricamente estava ganha, segundo os institutos de pesquisa. Então, Gasparetto, o que mudou na sensibilidade do eleitor e nessas pesquisas pré-eleitorais desse ano? Veja bem, a primeira coisa, eu diria assim que nós talvez não devamos ter uma resposta geral para todos os casos. Ou seja, nós vimos que em São Paulo, Suplicy parecia ser um reeleito senador, de última hora perdeu. Dilma Minas também. Aqui na Bahia, até uma semana antes, seria o Jacques Wagner, que sempre foi o primeiro, e o segundo nome sempre foi Irmão Lázaro. Né? O que eu observei, digamos, nos últimos 8, 10 dias, é que começava a haver um processo de associação, ou seja, o eleitor que votava em Jacques Wagner começou a também votar em Coronel. Em alguns municípios, o Coronel estava encostando em Irmão Lázaro. Eu até, para alguns clientes, eu cheguei a dizer, olha, se esse processo for geral, vamos ter novidade. Porque isso era uma semana antes, 8, 10 dias antes. Então, até então não havia esse casamento. De repente começou a haver no município, Valença, Itagimirim, Eunápolis, começou a ver essa colagem. Bom, o que eu não sabia era se isso era em toda a Bahia ou era só em alguns lugares pontuais, porque pode acontecer que num lugar tenha alguma influência política de alguma liderança e haja esse tipo de... Mas quando um evento ele começa a se repetir em vários lugares, é um sinal quase sempre de que há um movimento em curso. Né? E foi o que aconteceu, na verdade. Né? Uma semana antes, eu estava numa feira de livro em Feira de Santana, na feira lá deles, da cidade, eu recebi uma encomenda, uma pesquisa estadual para toda a Bahia, para o Senado. Eu disse, impossível, eu não tenho como fazer essa pesquisa. Como é que eu vou montar uma equipe para fazer em 80, 100 municípios em uma semana? Não tem gente. Eu disse, esperei a eleição toda para esse convite. Quando veio tarde. Não vou poder fazer. E depois da eleição, eu disse para o cliente que dizia, olha, eu não pude atender, mas eu sabia que ia dar esse resultado, porque eu tinha já sinais de que isso poderia acontecer. Né? Bom, na Bahia, eu diria assim que foi um processo que sempre aconteceu. Na Bahia, sempre as vagas de Senado acompanham o governador. Ou seja, o governador tende a fazer os dois. Foi com a SEMI lá atrás, foi com o tempo do Jacques Wagner. Ou seja, sempre, quando o governo ganha, ele leva de reboque as vagas do Senado. Nessa eleição parecia que ia ser diferente. Mas na última semana prevaleceu o processo que aconteceu em todas as outras anteriores, pelo menos as que eu conheço. Eu sempre vi na Bahia que as duas vagas de senador são da coligação que faz o governo do Estado.
Agora, essa foi uma eleição atípica, assim, marcada pela vontade de mudança, de combate à corrupção, pelo espírito anti-PT no Brasil e tudo. E aqui na Bahia, o governador conseguiu uma vitória com quase 70% mais ou menos de margem. Foi uma vitória muito expressiva num país e num momento em que o antipetismo era muito forte. Então, o que explica, digamos, a eleição de Bolsonaro, digamos, em parte é ele ter capitalizado o sentimento anti-PT e como no segundo turno deu de novo PT ou não PT, ele teve então a condição de, por diferentes razões, ele ser quem capitalizasse isso, né? E capitalizou, e como o sentimento era muito forte, acabou, na verdade, se beneficiando, né? É claro que nisso também entram outras variáveis, tipo, Bolsonaro ele não se expôs, não participou de debates, o que pode ter sido bom para ele ganhar a eleição, mas é ruim hoje. Mas o atentado não foi outro fator também que impediu essa participação em debate e justificou até não Não, o atentado foi um evento que acabou favorecendo ele porque deu visibilidade e a partir disso ele de fato se afirmou como um dos nomes certos para o segundo turno. Aí, a partir daí se sabia que ele seria o nome certo para o segundo turno, não sabia quem seria o oponente ou se ele de repente poderia levar já no primeiro. Mas ele já era, então no momento em que ele decide não participar e não se expor, ele se protege, né? E de certa forma a sociedade brasileira acabou dando um cheque em branco, porque hoje você não sabe exatamente quem é Bolsonaro, quais são suas propostas de fato. Por quê? Não foi discutido, não foi apresentado, a campanha não permitiu que ideias fossem discutidas, fossem contrapostas, né? E hoje então você vai aos poucos descobrindo qual é o governo que vem aí. Mas essa falta de propostas, de projeto, não permeou todos os debates? Por exemplo, o candidato do PT justificava de que ia aumentar o salário mínimo no primeiro dia do mandato, que ia baixar o preço do gás e tal. Isso não é muito pouco para uma campanha eleitoral, para um cenário nacional? Veja bem, todas as campanhas são feitas em cima de promessas. Promete, ou seja, você vende uma ideia de que você é a pessoa certa que vai resolver os problemas que a sociedade espera que você resolva, né? Então, mas no caso, digamos, de Bolsonaro, em ele não se apresentar para as discussões, ele deixou no escuro isso. Quer dizer, você não sabe exatamente. E o que acontece hoje? Ele diz uma coisa e de repente a contestação ele muda. Ou não, o Brasil vai mudar a embaixada para Jerusalém. Depois, quando percebe que o mundo árabe pode significar problemas para a agricultura brasileira, para as exportações, ele recua. Então, se houvesse um amadurecimento na campanha, isso tudo teria ficado claro lá atrás já, né? Então, só que não foi e agora aparecem essas questões, essas pequenas questões, mas que vão desgastando, na verdade, né? Bom, a sua pergunta, eu disse que essa campanha foi a primeira campanha em que o fator principal não foram os meios de comunicação tradicionais, foram as redes sociais. Então, pela primeira vez, a rede social desempenhou um papel crucial, eu diria, de primeira grandeza. Então, tanto é que Bolsonaro se deu ao poder, digamos, de dispensar e nem por isso deixou de ganhar. Ou seja, por quê? Ele contou com essa outra rede que tem uma capilaridade muito maior, né? E é uma relação, digamos, de pessoa a pessoa, então que faz com que
as notícias, o que você quer passar, atinge a um mundo muito grande de pessoas. Mas antes o PT sempre tinha participação nas redes sociais, no WhatsApp, no coisa. Esse ano ele diminuiu a coisa. Não, O que não, aconteceu? eu diria assim que não é que diminuiu. Eu acho que esta foi a primeira lição que o WhatsApp, o Facebook, enfim, as redes ganharam a cena. Ou seja, elas foram, talvez, o fator do ponto de vista da comunicação principal. Bem, vamos ter um intervalo e voltamos em seguida com mais a segunda etapa de O Assunto é Política e Cultura com o sociólogo Agenor Gasparetto. Estamos voltando com mais uma etapa de O Assunto é Política e Cultura com o sociólogo Agenor Gasparetto, voltando ao campo da política. Sim, nessa guerra do mundo digital, nessa guerra virtual, qual foi o erro do PT em termos estratégicos e qual foi o acerto dos aliados do Bolsonaro? Ou houve um movimento voluntário em torno da candidatura dele que levou a um gasto de 3,5 milhões de campanha contra 35 milhões do PT, contra mais de 45 milhões do candidato do MDB, que inclusive foi o único que gastou dinheiro e recursos próprios na campanha, o Meirelles. Veja bem, é difícil você falar, digamos, porque você tem, digamos, as estratégias, mas você também tem a conjuntura, ou seja, a conjuntura neste momento era favorável a quem encarnasse, digamos, o sentimento anti-PT. Então, Bolsonaro captou isso. Então, para quem está, digamos, na maré favorável, não precisa muita energia. O difícil é você não estar na maré e se afirmar. Então, para quem está com o discurso que tem sintonia com a expectativa, não precisa gastar muito, porque ele está na maré favorável. Para quem não está na maré, precisa gastar para tentar compensar. Quer dizer, o Meirelles gastou 45 milhões de bolsa própria e não rendeu voto. Por quê? Porque ele não conseguiu quebrar a polarização entre Bolsonaro e PT. Ou seja, ele não conseguiu fazer com que o nome dele se afirmasse como um polo de disputa real. Então ele sempre ficou residual, mesmo com dinheiro, mais flagrante que o Alckmin com todo o Tempo TV. Se Tempo TV valesse, ele devia seria o presidente. E na verdade, ficou muito longe. Por quê? Porque na verdade, você tinha um polo definido, Bolsonaro, anti-PT, e encarnou a ideia de segurança, e que é um sentimento muito forte da população. As pessoas anseiam por segurança, por estabilidade, e ele conseguiu passar essa ideia. Se vai confirmar ou não é outra história, mas na campanha ele passou a ideia de que ele era a pessoa certa para fazer isso. Bom, aí você tem um segundo nome para compor. O PT é muito forte. Ainda com todo o desgaste, ele é muito forte. Na Bahia, foi muito forte. No Ceará, mesmo assim, seria muito difícil que um terceiro nome, um Ciro Gomes, o Meirelles, o próprio Alckmin, conseguisse quebrar essa situação. A lógica de Alckmin e de outros era que eles pudessem capturar o lugar que Bolsonaro ocupou. Então, a ideia deles é que, como Bolsonaro seria um segmento, digamos, muito à direita, eles, com perfil de centro, pudessem... Só que não funcionou. Não funcionou. Não funcionou nem com dinheiro, nem com Tempo TV. E o que aconteceu com a candidatura de Marina, que simplesmente encolheu, mingou, assim, a olhos vistos? Marina, na verdade, ela não conseguiu sintonizar. Ela não conseguiu... Marina encolheu muito em relação à eleição anterior. Na eleição anterior era uma protagonista, por pouco não vai disputar a eleição. Nessa, passou figurante. Por quê? Porque também não conseguiu
ocupar o espaço de polarização. E essas eleições, em geral, tendem à polarização, na verdade. E Alckmin teve menos votos em Ilhéus do que o Cabo da Ciolo. Como é que você vê também esse encolhimento de Alckmin? Por que errou na dosagem dele? Ele tentou bater na esquerda, tentou bater na direita? Não, o Alckmin imaginava que pudesse ser o homem do centro e que poderia ocupar o lugar que Bolsonaro ocupou, mas só que esse lugar não estava disponível. Em Ilhéus, Alckmin nunca teve voto. Ou seja, ele ter menos que o Cabo, em Ilhéus, não é muito relevante, né? Agora, ele teria que ter muito voto em São Paulo, onde ele é governador, né? Agora, mas aqui, ele nunca teve voto aqui, na verdade. Então, aqui ele era residual. Com dois candidatos disputando o governo majoritário, né? Um do partido dele e outro do PSB, que era aliado dele também. Sim, mas por quê? Porque ele não conseguiu entrar na polarização. Ficou fora. Então, e a polarização, quanto mais forte ela for, menos sobra para os outros. Porque aí o voto útil termina por liquidar ele, né? E é que foi o que aconteceu, na verdade. Foi uma eleição marcada pelo ódio, pela raiva, pelo quê, assim? Eu diria, assim, que o ódio, a intolerância, é uma marca muito forte e eu acho que é uma marca muito ruim também, porque isso continua por aí, né? O ódio não terminou no dia da eleição, ele continua. E você não constrói uma sociedade boa de se viver com sentimentos de intolerância, com ódio, porque isso tudo vai respingar, na verdade. Então é uma coisa muito ruim. A sociedade teria que ser capaz de virar essa página e tentar um recomeço em outras bases, na verdade. Não nessas bases de intolerância e ódio. E as sinalizações dessa mudança de linguagem? Eu acho que o tempo tem o poder, digamos, de cicatrizar, de resolver, mas não vai ser um processo curto, não. Eu acho que vai ser um processo doloroso e bastante longo. Porque tem gente torcendo contra antes do jogo começar, inclusive, né? Eu acho que vai ser um processo longo, porque está muito ainda à flor da pele, está muito vivo isso, né? Agora, mesmo doloroso ou não, o país vai ter necessidade de reforma da Previdência, ajuste dos gastos públicos, um combate efetivo à corrupção. Você acha que o Bolsonaro está sintonizado com essa tendência? Veja bem, eu diria assim que está difícil saber exatamente o que o Bolsonaro vai fazer, né? Porque o Bolsonaro tem, digamos, a equipe econômica com Guedes, a equipe da justiça com Moro, né? Tem o grupo familiar que tem dado muito trabalho a ele, desdizendo o que um vai dizendo, é um foco de desmentidos, né? Porque não há muita sintonia, muita coerência. Então, são grupos dentro do projeto do poder e você não sabe exatamente para onde vai isso, na verdade, né? Então, há um fato, na minha opinião, bastante sim, delicado, que é o alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Então, se você fizer escolhas radicais, você vai perder. Você vai perder no que vale, que é o comércio, na verdade. Vamos para mais um intervalo de O Assunto É, e voltaremos em seguida com Agenor Gasparetto, falando de política e agora de cultura. Estamos voltando para a última etapa de O Assunto É, com o sociólogo e editor Agenor Gasparetto. Agora vamos falar de cultura. Agenor Gasparetto é editor da Via Literário, uma empresa que há mais de 15 anos no mercado e com mais de 200 livros publicados de autores regionais, inclusive meu também, que é A Revolta dos Coxinhas, um livro que está na internet, na Amazon e na Saraiva, né? Submarino também, e-book. E na editora dele também. E essa editora, ela tem uma das características dela tem sido a publicação de autores regionais. Qual é a crise que existe hoje no mundo editorial? Vamos por parte. Então, primeiro, a editora surgiu para ser expressão do que a terra tem de talento. Então, por isso nós editamos
poesia, contos, livros técnicos, em todas as áreas. A nossa base é geográfica. Nós somos uma editora eminentemente baiana, editamos baianos. Não que fechemos as portas para outros, mas nós moramos aqui, somos daqui e o principal nosso é autor da Bahia, autor da terra, né? Bom, o país hoje vive uma grave crise editorial na medida em que as livrarias, que é onde os livros são expostos e vendidos, estão em crise. Então, as duas principais redes do país, que é a Cultura e a Saraiva, ambas estão em recuperação judicial. Então, para o autor é muito difícil, primeiro, colocar livro em livraria. E eu acrescento, depois é difícil receber também. Ou seja, uma dificuldade dupla. Primeiro que as livrarias não querem livros físicos. Por quê? Tem milhares de livros disponíveis. E livro ocupa espaço. E elas querem ocupar espaço com livros de autores conhecidos, que vendam fácil. Autor novo, quem é novo tem dificuldade em vender, ser conhecido. Então, se ocupar espaço numa grande livraria, talvez não venda. E a livraria não quer autores que não vendam, quer autores que, sabidamente, são bons vendedores. Por isso que o novo, o pequeno, tem grandes dificuldades nas livrarias. E quando você coloca, aí você descobre um segundo problema: receber. Você faz uma viagem, 2, 3, sempre bem recebida, mas não recebe. Agora uma coisa, para o escritor que está começando, o iniciante, qual é a alternativa dele para entrar no mundo editorial e ter o seu livro publicado? Qual é o segredo? Qual é o custo disso? Como é que fica isso? Kleber, já foi o tempo em que ser autor de algum livro era coisa difícil. Hoje, eu diria assim que está muito acessível produzir livro. Com R$1.500, R$2.000, você tem uma edição de 100, 150 exemplares, depende do número de páginas. Assim. Então não é difícil ser autor. É rápido, bastante fácil. O difícil continua sendo encontrar pessoas dispostas a dar 10, 20 ou 30 reais por um livro. Então isso é a parte difícil. Agora, editar um livro hoje está muito fácil. Com a impressão digital, a produção sob demanda, que você imprime 50, 100 ou até 10. Posso imprimir 10 só. Vai ser um pouco mais caro, mas eu gasto o equivalente a 10. Então, publicar, eu diria assim que deixou de ser o problema. O problema continua sendo quem é que vai comprar esse livro que eu tenho para vender. E aí, porque aí tem o problema das livrarias, que é difícil colocar. E de porta em porta ou de casa em casa, com o livro nas mãos, também é complicado, né? Eu diria assim que o grande problema hoje é comercial. Né? E o virtual, lançar o livro no mercado virtual e tudo, e também depende de quê e que dificuldade tem? O livro em forma de e-book, na verdade, é mais em conta para produzir, né? Então, o livro físico tem gráfica, tem tinta, tem frete, tem muita coisa, na verdade. O virtual, o e-book, é mais barato o livro. Tanto é que um livro, digamos assim, que físico, impresso, custa, digamos, 25, quando vai para o virtual, a Amazon, ou a grande distribuidora do livro virtual, ela vai vender a 7, 8 reais, bem mais em conta. E o autor vai receber uma pequena fração disso. Qual é a ideia? É de que, sendo o livro virtual mais barato, ele seja mais vendido. Então você ganharia na escala, na quantidade. Na prática é muito difícil, porque como é que alguém vai descobrir que eu tenho um livro virtual? Vai ser difícil, porque seria fácil se eu tivesse um marketing muito pesado divulgando o livro. Bom, se eu passar a ser bastante conhecido, dar entrevista em Jô Soares, em outros apresentadores nacionais, de repente o livro virtual venda porque ele passou a ser bem conhecido. Mas fora disso, como é que alguém vai me descobrir se tem 1 milhão ou 20 milhões de páginas de internet para visitar?
como é que vai encontrar a minha? É complicado. Ou seja, o provável é que ele não me encontre. E se não me encontra, não vai me comprar. E eu fico de novo sem vender. Esse ano você lançou quantos livros e qual o seu projeto para 2019 como editora? Na verdade, a editora lança em média novos, uns 3 títulos, 4 por mês. Agora, a gente sempre relança livros, como a gente faz em geral pequenas tiragens, digamos de 100, 150 ou 50. Então, quando o autor percebe que está terminando, ele diz, me faça mais 50, mais 100. Então, a gente reimprime muitos livros. Então, eu tenho reimpresso vários títulos, vários. Em dezembro, agora foram uns 4 que eu reimprimi de livros já feitos antes. Mas a reimpressão tem também, como esse livro aqui, essa é a edição agora. Sim, é nova. A Estradas e Cancela. Vai ser lançado agora sábado em Salvador. Vai ser lançado em Salvador. Você tem essa edição agora. Sim. Agora, a reedição, como que é que cai de custo? Não, veja bem, quando a primeira impressão, ela tem capa. Alguém vai fazer a capa, vai ter que ser pago, o profissional, o designer, o ilustrador. A diagramação, cada página tem seu custo. A revisão tem seu custo. O ISBN tem que pagar a Biblioteca Nacional R$25 para você botar um código. A ficha cartográfica, uma bibliotecária vai fazer essa ficha, também vai cobrar 25. Você vai ter que mandar um exemplar desses para a Biblioteca Nacional como depósito legal. Você tem que ir no correio, botar um exemplar, postar, vai custar também. Ou seja, a primeira impressão, ela é mais cara, por quê? Porque ela tem custos de edição que não vão se repetir na segunda. Então, na segunda, vai ser o quê? Vai ser o custo da gráfica, o custo do frete e a margem que a editora coloca como... 20%. 20%, 15%, aí varia, cada editora varia, não tem como, mas 20% é uma margem, eu acho boa já, né? Então, a primeira impressão, quando é pequena, esses custos que são únicos, eles vão incidir nesses 50, nesses 100. Então, acaba sendo caro. Agora, se eu fizesse 1000, eu diluiria a capa em 1000 exemplares. Então, custaria pouco. Então, pesa um pouco mais a primeira, quando é pequena, porque esses custos iniciais, eles têm que ser bancados pelo pequeno número de exemplares. Então, a primeira edição, em geral, não é muito interessante do ponto de vista comercial, porque o custo é bastante alto, na verdade, né? Sendo pequena. Mas uma reimpressão torna bem mais interessante, na verdade. Um dado, digamos assim, qual é o custo do livro? Em geral, você trabalha, bom, o seu custo gráfico, digamos, de produção é 10, você vende até 30, isso numa grande tiragem. Mas numa pequena tiragem você não consegue primeiro produzir a 10, você produzir a 20, digamos. E você não vai conseguir vender a 60, vai ter que vender a 30, a margem sua cai muito. Bom, a livraria em geral cobra de você 50% do valor do livro. Então se o livro vale 30, 15 é dela. E 15 é do autor, da editora, de quem está na retaguarda, na verdade, né? Tá bom. Estamos encerrando, o assunto desejando a todos um Feliz Natal e agradecendo a Genô Gasparetto pela contribuição que deu, falando sobre política e sobre o mercado editorial, com todas as suas dificuldades, mas que está aberto para todas as pessoas, através de um sistema de impressão mais barato e também através de um sistema virtual. Bom Natal para todos!